Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre Portugal e Espanha, esse jogo que acabamos de ter na UEFA Nations League, e a gente teve aí um jogo interessante, né? Mas é aquele negócio, é um jogo que, a meu ver, mostra duas seleções com seu potencial. Acho que Portugal é muito maior que a da Espanha, mas eu acho que esbarram algumas coisas que evitam a gente de empolgar muito com elas, né? E é uma pena para Portugal, porque talvez tenha o seu melhor elenco na história, tantos jogadores, tanto talento, né? E tá aí nessa situação de um time muito estagnado, que empata muito jogo, que classificou a Copa do Mundo aos trancos e barrancos. Então, assim, a gente olha para essa seleção de Portugal e observa e fala: poderia render mais, poderia estar jogando melhor. Nisso não está acontecendo. Vamos lembrar que na repescagem chegou a estar ganhando de 2-0 da Turquia, quase levou um empate. A Turquia chegou a ter um pênalti para empatar o jogo. Naquele momento seria catastrófico, mas no final das contas o jogador turco perdeu o pênalti. Portugal ganhou por 3-1 e avançou contra a Macedônia do Norte. A questão é: a Portugal é uma seleção com o nível técnico que ela tem, ela não pode classificar na repescagem. Ainda tem o Cristiano Ronaldo jogando bem, tem Rafael Leão, tem o João Félix, tem o Bernardo Silva, tem o Rubem Dias, tem o João Cancelo, tem muitos jogadores, João Félix. Cara, é tanto jogador talentoso em Portugal que a gente perderia o tempo todo aqui falando. Bruno Fernandes, por exemplo, também. A questão é: Portugal tem uma seleção para classificar com facilidade a Copa e não fez. Isso tem, obviamente, justificativa. O nome é Fernando Santos. Fernando Santos tem um respeito grande de muitos torcedores de Portugal. Não sei tanto hoje, né? Talvez os torcedores respeitem a história, mas queiram um técnico mais capacitado para o momento atual. Porque ele ganhou a Eurocopa, porque ele ganhou a Nations League. Mas quem viu os jogos, quem viu os contextos, sabe? Foi aos trancos e barrancos e assim, foi detalhes, né? Portugal na Eurocopa empatou todos os jogos da fase de grupos, num grupo facílimo, dava para ter passado com muita facilidade, não fez, passou em melhor terceiro lugar. E assim, só ganhou acho que um jogo no tempo normal, foi contra o País de Gales, 2-0, né? De resto é prorrogação ou pênaltis, né? Só um na prorrogação, dois, né? As oitavas de final foi na prorrogação, a quarta nos pênaltis, semifinal 2-0 contra o País de Gales, mas na final ali contra a França venceram na prorrogação. A questão é: Portugal dependeu muito do Rui Patrício naquele momento, do goleiro tendo talvez as melhores atuações dele pela seleção, jogos assim que conseguiram até se defender bem, que é talvez o mérito do Fernando Santos, mas cara, a gente olhava para aquilo e falou: caraca, mas foi um título que faz a Grécia parecer assim menos zebra, porque não estava jogando tanto futebol para isso. Mas vai lá, ganha a Nations League, vai para a Copa do Mundo, cai nas oitavas, quase perde a vaga para o Irã, né? Se não me falha a memória, foi o Irã que quase eliminou Portugal. Aí depois vai Portugal e vai para na última Eurocopa, só ganha um jogo, leva um 4-2 da Alemanha e sai nas oitavas. A gente olha para aquilo e fala: é muito reflexo do time estar mal treinado. E a gente olha hoje Portugal e é um time mal treinado. Tem talento para voar, para bater de frente com a Argentina, com o Brasil, com a França, mas não está nesse patamar porque é mal treinado. Enquanto não consertar isso, cara, não dá para empolgar muito com a seleção, porque por melhor que os jogadores sejam, por mais decisivos e talentosos que eles sejam, um coletivo pobre acaba puxando todo mundo para baixo. A gente viu isso nas últimas duas competições de seleção que Portugal esteve. E a Espanha é aquele negócio: o Luiz Henrique é um baita técnico, a Espanha faz bons trabalhos na hora de escolher seus técnicos, né? Eles escolheram o Vicente Del Bosque, acho que antes do Luiz Henrique entrar, o Lopetegui foi o técnico da Espanha, e agora o Luiz Henrique assumindo a seleção, faz um trabalho legal, tudo isso, mas não é a seleção de 2010, né? Aquela seleção que você ficar assim, os torcedores espanhóis devem emocionar olhando aquela escalação, né? Davi Villa, Fernando Torres no ataque, o meio campo, um quarteto que às vezes era um 4-3-3, 4-4-2, mas no 4-4-2 era Xabi Alonso, Cesc Fábregas, né? Você tinha o Iniesta, o Xavi, entende? 4 jogadores que, se tivesse um Hall da Fama do futebol, sem dúvida todos estariam lá, porque são jogadores extremamente extraordinários. E a questão é: você olhava para aquele time, era incrível, mas também tinha um técnico, uma cabeça pensante muito boa por trás. Vicente Del Bosque ganhou praticamente tudo, né, com o Real Madrid, nos times que comandou, ganhou Champions, ganhou La Liga, um baita técnico, e repetiu seu sucesso ganhando a Eurocopa e ganhando a Copa do Mundo, né? Um dos caras também que está nos imortais entre os técnicos, e eu acho até que é bem subestimado, merecia mais respeito, né? As pessoas aqui no Brasil lembram mais dele por se parecer com o Filipão do que por ser um técnico brilhante. A questão é: o Del Bosque saiu, né? E assim, aquele choque foi 2014, a inesperada eliminação da Espanha, né? Eles pediram uma renovação, dizem que tá aí sendo um novo técnico, mas essa geração da Espanha tá longe de ser a de 2010, né? O ataque na época da Vivírio e Fernando Torres, hoje é o Olmo e o Morata, que até marcou gol hoje, mas a gente sabe que ele não é confiável, né?
Antes, assim, a gente vê que até tem um Gerard Moreno, né, que é um baita jogador, mas se lesiona muito, isso que coloca, assim, um pé atrás em relação ao Moreno. E o meio-campo é talentosíssimo, jovem, muito potencial, talvez no futuro vire algo assim incrível, né? Que é o Gavi, o Pedri, e é claro, tem um Busquets ali como veterano para ajudar, mas é aquele negócio, é um downgrade em relação ao que a gente tinha lá, com lendas consolidadas, ainda são jogadores que tem que aprender, ainda são jogadores jovens, que oscilam bastante. Então assim, a gente olha para essa Espanha e fala, não é a mesma coisa, né? O goleiro também, antes era o Iker Casillas, um dos maiores da história, um dos melhores que eu já vi jogando. Hoje não é mais o Casillas, né? Então, assim, tem um downgrade também em questões de goleiro, mas a questão, né? Falando menos disso do elenco, né? O fato é que o Luiz Henrique ele faz bom trabalho, né? Tudo isso, mas chega a hora, né? Que numa Copa do Mundo mata-mata, as coisas vão ser menos táticas e às vezes vão ser um pouco mais passionais, né? Mais no instinto, entende? Vai ser mais no talento, os trancos e barrancos, assim que o Real Madrid conseguiu virar ali vários dos seus jogos, né? Contra o PSG foi de maneira super organizada, né? Mas, por exemplo, contra o Chelsea, foi do talento do Modric de achar aquela bola pro Rodrigo, o mesmo pro Rodrigo contra o Manchester City, achando aquele gol de cabeça, aquele gol, o primeiro gol dele, muito mérito do talento do jogador. Às vezes o jogador vai ter que pensar além da tática, né? Às vezes o jogador vai ter que puxar a responsabilidade para si mesmo. E não dá para confiar no ataque da Espanha atualmente, e não à toa são seleções que empatam até não poder mais, porque são boas, mas ao mesmo tempo falta o poder de decisão. Uma por falta de qualidade de organização tática, que é Portugal, e outra por não ter qualidade no ataque direito. O Morata é um jogador mediano, assim, é um cara assim que não dá para entender como ele movimentou tanto dinheiro em mercado de transferências, sendo um jogador mediano. Porque essas pessoas rindo do Higuaín, que a culpa é dele, da Argentina não ter ganhado em 2014, que chamam ele de ruim. Gente, o Higuaín na época era um craque, ele já foi artilheiro do campeonato italiano marcando 36 gols. É um recorde dividido entre ele e o Ciro Immobile, entende? Não é pouca coisa, ó, quase que eu derrubo o celular. Mas a questão é, o Higuaín era um jogador muito mais confiável que o Morata, né? No auge ainda, era um jogadorzaço de bola que muita gente queria em sua equipe. Então, assim, só pra você ter um contexto, né? Se o Higuaín já recebeu toda aquela crítica, imagina se o Morata fosse argentino. Acho que aí eles iam sofrer de verdade, ou não, porque lá tem opção no ataque, mas a questão é que o fato é que o Morata é um cara muito pouco confiável. Você não consegue, assim, não, Morata eu confio totalmente em você. Ninguém faz isso. Hoje até fez o gol, mas sinceramente a Espanha é muito reflexo do jogo de hoje. Criou mais, foi mais perigosa, mas não sabia aproveitar as chances. E Portugal, o reflexo do que é? Jogava no contra-ataque, conseguia algumas bolas, tem muita qualidade individual e numa jogada ali do brilhantismo dos jogadores consegue achar um gol. A questão é, não dá para empolgar tanto com essas seleções enquanto elas não resolverem essas fragilidades. Na Espanha, eu acho que estão mais próximos do teto de produção e não depende tanto do Luiz Henrique. Talvez dependa do Gerard Moreno permanecer saudável, porque ele sim é um jogador que você confia bastante no ataque, mas o fato é que Portugal, ao meu ver, precisa de uma evolução tática muito grande. A gente já sabe que o Fernando Santos já está tempo demais lá para estar com um futebol tão medíocre, então não vai ser dele que vai vir a solução portuguesa. Para mim, Portugal perdeu o bonde de mudança. Já era para ter trocado de técnico, já era para ter trazido alguém mais qualificado para esse cargo, mas no final das contas, mantendo o Fernando Santos, corre o risco de repetir o que foi a última Copa e a última Eurocopa. Muita expectativa para no final sair nas oitavas de final e no primeiro grande obstáculo que aparecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.